Hello everybody, how are you doing? That is Allison here. Hoje é sexta-feira e hoje eu quero trazer uma dica pra vocês, uma dica de inglês. E a dica de hoje é aquela dica que provavelmente todo mundo que tá estudando inglês quer chegar lá, que é o pensar em inglês. Então se você quiser aprender a pensar em inglês, fica aqui comigo até o final desse vídeo, que hoje eu vou te dar algumas dicas práticas e objetivas para você conseguir melhorar este processo e chegar lá no pensar em inglês. Antes de tudo, obviamente, já deixa o seu like aí no vídeo, já compartilha esse vídeo com um amigo, com uma amiga ou num grupo de inglês que você participa no WhatsApp para aquela galera que também tá nessa mesma caminhada que você aí de aprender inglês, de ficar fluente. E aqui hoje, pensar em inglês. Bom, vocês que já estão aqui acompanhando o canal novo já sabem que aqui a dinâmica tá um pouquinho diferente. Eu ainda não decidi como é que vai ser a dinâmica diária, qual que vai ser a rotina semanal de vídeos, se vai ser 2 aulas, 3 aulas, 4 aulas, 5 aulas, dicas, só aula densa, ainda não. O que eu vou fazer é o seguinte: eu vou fazer alguns testes, vocês vão me dando alguns feedbacks das coisas que vocês gostam mais e assim a gente vai adaptando a nossa semana. Vocês gostam mais aulas, a gente posta mais aulas, vocês gostam mais de dicas, a gente posta mais dicas, vocês gostam aí de algumas outras coisas, deixem sugestões, reacts, essas coisas aí, a gente vai adaptando conforme você gosta, porque isso é um ponto muito importante de estudar inglês. Estudar inglês com o que a gente gosta, para que a gente fique motivado e a gente continue fazendo. Não seja uma coisa tão chata e maçante que a gente desista no meio do caminho, porque não aguenta mais ouvir essa patavina. Agora sim, então, without further ado, sem mais enrolações, let's get started. Quando a gente fala de pensar em inglês, esse é o santo graal do inglês, né? Todo mundo quer pensar em inglês. Todo mundo fala pra você assim, ó, você precisa pensar em inglês, você tem que parar de pensar em português. Porque quando você pensa em português, aí você traduz, você vai errar um monte de coisa. Porque às vezes a gente constrói umas frases no português e no inglês a gente constrói elas diferente. E se você traduzir palavra por palavra, muitas vezes vai dar ruinzaço aí nas traduções, vai ficar até umas coisas meio sem pé nem cabeça. E em muitos casos isso aí realmente é verdade, só que a gente precisa entender como é que a gente faz para chegar lá no pensar em inglês. E isso é um processo gradual, coloca na sua cabeça, é um processo gradual, assim como o aprendizado de inglês de maneira geral. Você não vai sair desse vídeo hoje, aí na segunda-feira magicamente você vai começar a pensar em inglês por causa das dicas desse vídeo. Não é assim, não funciona assim, ninguém vai fazer você chegar nesse tipo de, sei lá, level, de sexta para segunda pensar em inglês, não. Mas, obviamente, existem algumas coisas que a gente pode fazer pra gente acelerar esse processo. Pensa comigo aqui, ó, a gente sempre tira esse dia de dicas pra gente pensar um pouquinho juntos e desenvolver aí um raciocínio juntos, um raciocínio que faça sentido. O que é pensar em inglês? Aquela vozinha ali dentro da sua cabeça, meio esquizofrênico isso, né? Aquela vozinha dentro da sua cabeça falando com você em inglês. Esse talvez seja uma maneira de olhar por pensar em inglês. Talvez tenha uma outra maneira de olhar para este pensar em inglês, que seria uma fala automática, onde a gente não precisa passar pelo pensar em português, fazer uma tradução e aí falar o que a gente quer falar em inglês. Onde neste processo a gente corta a parte do português e consegue pensar 95, 99% já em inglês. São duas maneiras válidas de pensar neste pensar em inglês. Obviamente, para fala mais fluida, este pensar em inglês que muitas das pessoas falam, né, de maneira geral, é essa segunda opção. Você já pensar diretamente na língua e esquecer muito do português para não rolar essa tradução. Imagina, cada frase que você for falar, você tem que pensar em português, traduzir e aí falar em inglês, né? Obviamente isso aí atrasa o processo, só que ninguém foge disso. Todo mundo passa por isso. Se alguém falar pra você assim que você tem que parar de ficar pensando em português e pensar mais em inglês, mande esta pessoa capinar uns 2 lotes, porque não tem como fazer isso daí. A gente vai passar pelo processo de pensar em português, fazer umas traduções mentais e aí falar o que a gente quer falar em inglês. O que a gente precisa entender é que a gente aos poucos consegue cortar o português desse processo. Aos poucos a gente consegue cortar o português e aí o nosso pensamento vai ficar direto em inglês. Mesmo que no meio da sua fala, vez ou outra, você vai precisar de um português para lembrar de uma palavra ou outra e aí você vai
colocar ali junto naquela mistura e continua falando de modo mais automático. Muito que bem, vamos entender o seguinte, lembra que quando você era pequeno, muito provavelmente a sua professora, o seu professor, ou seu pai, sua mãe, ele falava pra você, estuda a tabuada, garoto, estuda a tabuada, garota, pra você ficar craque na tabuada. E pra quem já fez o processo de estudar a tabuada, memorizar a tabuada, sabe como é que foi, né? Como é que foi? Vamos entender esse processo rapidinho aqui. Você pega ali a tabuada de 1 a 10, né? E você começa a estudar ela pra tentar memorizar. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 8, 16. Você vai estudando pouco a pouco. Você escreve uma vez, coloca resultado. Você escreve, coloca resultado. Aí depois você faz a mesma tabuada de novo. Escreve, bota o resultado. Escreve, bota o resultado. Aí você pede para um amigo, para uma amiga começar a pedir para você. Me pede algumas tabuadas aí. Ela, 7 vezes 8. Aí você fala o resultado. 9 vezes 9. E aí você vai praticando. Até que, se você chegou neste ponto, você vai entender o que eu estou falando. Isso vai ficar tão automático na sua cabeça que a pessoa vai falar 9 vezes 9. Você vai, 81. E isso vai ficando mais automático e mais rápido, tá? Rapidamente, pra gente entender esse processo, são os engramas, os neurônios ficando fortes em uma informação. Ou seja, você estuda a primeira vez, você coloca a informaçãozinha ali. Aí se você for estudar de novo amanhã, muitas das vezes você vai tentar lembrar daquele resultado, não vai lembrar. Você tem que rever o resultado ou refazer a conta. E aí, aí você vai dar aquela relembrada, aqueles neurônios, aquelas ligações, aquele engrama responsável por aquela memória. Quem não sabe quem é o engrama é o local físico no cérebro da memória. Muito louco isso, né? Esse engrama vai ficando mais forte, mais conectado, mais abraçado com outros neurônios. Isso significa que a próxima vez que você lembrar, vai ser mais fácil de trazer essa informação. E quanto mais você vai revendo, mais você vai se testando, mais você vai praticando a tabuada, mais fácil vai ficando de você trazer aquela memória rápido pra você. A pessoa fala 7 vezes 7, 49. É 49 mesmo? Eu acho que é. Aí isso vai ficando mais forte, certo? Parece lógico? Este é o processo que a gente faz pra memorizar e ficar craque bom na tabuada. Pensar em inglês não é diferente deste mesmo raciocínio que a gente faz. Se eu falar pra você, por exemplo, The Books on the Table, você não vai precisar traduzir. Você sabe o que é The Books on the Table. Por quê? Porque é piada nacional, todo mundo fala The Books on the Table, você cresceu ouvindo The Books on the Table, tem a musiquinha The Books on the Table. Isso aí tá tão forte pra você, você ouve, você já imagina na sua cabeça um livro na mesa. Você não precisa nem na tradução disso daí. E pra você pensar em inglês, o processo é exatamente o mesmo. Você precisa ver, rever estruturas, frases, palavras, para que quando você precisar dela, esta palavra esteja disponível de uma maneira mais fácil. Este engrama, esse grupo de neurônios, a sua memória vai ficando mais forte cada vez que você rever esta informação, tá? Então, se você estava esperando alguma dica muito extravagante aqui, você vai ter o simples, o básico, o direto, mas o que funciona para você melhorar esse seu pensamento em inglês, que é o quê? Ter muito contato com o inglês. Se você é mais iniciante, sugiro que você leia muitos textos em inglês. Pegue ali na própria internet, no Google você vai encontrar muita coisa. Hoje em dia tem o ChatGPT que ele cria textos para você, dá a tradução para você. Se você pedir pro ChatGPT já criar um áudio daquele texto, ele cria o áudio daquele texto que assim... Ai, meu Deus do céu, que... Se eu tivesse esse tipo de tecnologia lá atrás, quando eu estivesse estudando inglês, os malabarismos que eu ia fazer, vocês não têm noção. Então você pega textos com traduções e estuda aqueles textos. Fique bom naquele texto, estuda aquele texto por uns 3 dias. Textinhos pequenos, né? 3, 4 parágrafos. Quando você for estudar texto sozinho, não fique neurótico querendo entender cada coisinha do texto. O que você precisa entender é simples. Você precisa entender que The Books on the Table é o livro está sobre a mesa. Ponto. Passa para a próxima frase. Até você terminar o texto. Termina o primeiro parágrafo, o segundo. Não fica tentando entender o que é o the.
O que é o the book is? O que é esse is aí? Ah, o is é o verbo to be, tá conjugado na terceira pessoa, foda-se isso daí. Isso não é importante no começo. Você precisa entender que the book's on the table, o livro está sobre a mesa. Você precisa entender que I am going to school, eu estou indo para a escola. Ponto, é isso, a informação em blocos. Aprenda isso, seja objetivo quando você estiver estudando com textos. Tem o áudio daquele texto ali por um nativo falando, ou então alguma inteligência artificial. Você pega aquele texto, coloca na inteligência artificial e vai sair o áudio daquilo ali falado. Parece que é um humano falando, a inteligência artificial está ficando cada vez melhor neste quesito. Então, entre em contato com essas informações muito. Eu diria assim, você é mais iniciante, estude muitos textos, pequenos parágrafos de textos. Nas aulas aqui a gente pega partes de filmes, a gente pega partes de séries, a gente estuda aquilo ali até conseguir entender legal, né? E a gente consegue fazer aquele... Como é que diz? A gente consegue encaixar o que está escrito com o que está falado na série, na cena. A gente consegue então internalizar esta informação. Você estuda, fica bom nela e parte para um próximo texto, para uma próxima cena de filme. Estuda, parte para um próximo. Isso você foi iniciante. Se você já está mais num nível pré-intermediário, intermediário, comece a introduzir muito inglês de filmes, de séries e de podcasts. Pega um Netflix lá, pega uma série que você acha legal, quem sabe uma que você já assistiu, porque aí você já entende o contexto, assiste ela em inglês, com a legenda em inglês. Ah, Ellison, eu entendo 30%, 40%. Foda-se, isso daí vai te ajudar de uma maneira, porque o que acontece quando você tá ali vendo aquela série e você consegue entender 30%? Esse 30% de informação são coisas que você já viu. Então, cada vez que você vê aquilo ali em contextos diferentes, você vai fortificando aquele engrama, aqueles neurônios, a sua memória, e quando você vê essa informação por uma próxima vez, você vai lembrar dela mais fácil. E assim você precisa continuar estando em contato com o inglês diariamente, através de muito listening, né? Simplesmente um podcast quando você está ouvindo, ou então assistindo uma série com legenda em inglês que você está vendo e ouvindo ao mesmo tempo. Então faça muito disso. Se você fizer muito listening, assistir muita série, muito podcast, essas memórias vão ficando tão fortes na sua cabeça que você vai começar a automatizar este processo de lembrar delas e com o tempo também falá-las. Então, a única maneira de você melhorar o seu pensar em inglês é entrando em contato com o inglês muito. Toneladas de inglês. Listening. Filme, série, podcast. Então, resumindo, o que é pensar em inglês? Pensar em inglês é a automatização do seu processo de pensar, só que diretamente em inglês. Isso só acontece se você colocar muito inglês para dentro. Assim como você fez para memorizar a sua tabuada e ficar craque na sua tabuada, você precisa ficar craque no inglês, memorizar muitas coisas em inglês, deixar esta memória muito forte para que ela seja automática na sua cabeça, a ponto de que você, aquela vozinha ali dentro, você consiga trocar ela para o inglês e conversar com você in English all the time, and you don't even think about it. You just put English out. It's just amazing. It's fantastic when it happens in your mind, and then you just speak and you don't think too much. It's awesome. It's an awesome feeling. But you only get there if you practice English a lot. If you listen to a lot of movies, if you listen to a lot of podcasts, and you really introduce tons and tons of English in your life. That's the only way. E aí, entendeu este finalzinho? Conta pra mim aqui embaixo nos comentários se deu um bug no seu cérebro aí quando eu troquei pro inglês. E se você quiser conhecer um local onde você pode ter acesso a toneladas de materiais, exatamente como a gente estava descrevendo aqui nessa dica de hoje,
com muita série, muito filme, muitas histórias, muito conteúdo em inglês, inglês com música, inglês, aula 100% em inglês. Se eu fosse falar tudo que tem lá dentro do Inglês 360 aqui, e eu ia ficar 10 minutos desse vídeo aqui só explicando para você tudo que tem lá dentro do Inglês 360 para você ficar em contato com inglês, aulas de inglês, cronograma, tudo que você precisa para ficar fluente, você vai encontrar no Inglês 360. É este carinha que você tá vendo aqui em cima. O QR Code eu acho que tá aqui embaixo deste lado, mas também tem o primeiro link da descrição, caso você queira conhecer. Clica no link, entende melhor o que é a plataforma. Se você quiser participar, se você quiser entrar para o Inglês 360, a nossa plataforma de imersão, os primeiros 7 dias são na faixa. Só para você entrar lá dentro, ver se você gosta, ver se você curte. Aí depois dos 7 dias, aí sim, se você quiser, você pode assinar o plano mensal ou o plano anual, que é uma merreca. Não dá uma pizza. Não se esqueça de deixar aqui embaixo sugestões, aulas que vocês querem ver, tipos de cenas que vocês querem estudar, algum assunto específico pra gente conversar aqui. Se você conhece algum aplicativo de inglês, quer que a gente faça uma análise desse aplicativo, um react de algum vídeo do que tá acontecendo nos Estados Unidos, manda pra gente aqui. A gente vai fazer alguma aula pensando aí na sua sugestão, beleza? A gente se vê então num próximo episódio e peace out!